Toda queima é uma combustão, e toda combustão precisa de um combustível que pode ser queimado em presença de oxigênio, liberando energia na forma de calor. Mas você já deve ter observado que nem todo material queima, tais como materiais metálicos presentes em nosso dia a dia. Mas por que isso ocorre? Por que alguns materiais metálicos não pegam fogo? Todos os elementos da tabela periódica são considerados metais. O ferro e o alumínio são os que compõem a maioria dos materiais metálicos do nosso dia a dia. Mas por que metais não queimam? Bem, na verdade, sim, eles queimam. De fato, a maioria dos metais libera muito calor quando queima, sendo até difícil de controlar. Como exemplo, temos a termite, que é usada para soldar trilhos de trem. O combustível da termite é o metal alumínio. Quando a termite queima, os átomos de alumínio se ligam aos átomos de oxigênio para formar óxido de alumínio, liberando muito calor e luz no processo. Outro exemplo são as faíscas de um isqueiro. As pedras de um isqueiro possuem uma liga metálica específica contendo um material chamado Mist Metal. Observe que a maioria dos componentes são metálicos. Essas faíscas manuais do dia a dia também usam alumínio, magnésio ou ferro como combustível. Agora, a chama de uma faísca parece bem diferente da chama de um fogo de lenha, certo? Isso acontece porque o metal tende a queimar em temperaturas mais altas, mais rápido e mais completamente do que a madeira. Além disso, a maioria dos fogos de artifício contém combustíveis metálicos. Assim como os antigos tubos de flash usados em fotografia nada mais eram do que queimar pedaços de magnésio em uma lâmpada de vidro. Os propulsores do foguete do ônibus espacial também usavam alumínio como combustível. Ainda assim, você pode estar se perguntando: por que segurar um fósforo aceso em uma folha de alumínio não a faz queimar? Ou, por que colocar uma panela de metal sobre o fogo da cozinha não faz com que a panela pegue fogo? Em situações cotidianas, os objetos de metal parecem não queimar tanto. Como isso pode ser possível se os metais realmente queimam? Existem basicamente 3 fatores envolvidos. Primeiro, se você tiver um pedaço sólido de metal, é difícil aproximar os átomos de oxigênio da maioria dos átomos de metal para reagir. Para queimar o metal, cada átomo do metal precisa chegar perto o suficiente de um átomo de uma molécula de oxigênio para se ligar a ele. Para grandes pedaços de metal, como colheres, potes e cadeiras, a maioria dos átomos do metal que estão profundamente enterrados e conectados por ligações metálicas não têm acesso às moléculas de oxigênio do ar. Além disso, os metais não vaporizam facilmente. Seu ponto de ebulição é altíssimo. Quando você queima um pedaço de madeira ou a cera de uma vela, as partículas de combustível vaporizam rapidamente, o que significa que, com apenas um pouco de calor, elas são lançadas no ar, onde tem melhor acesso aos átomos de oxigênio. Em contraste, os metais sólidos tendem a ter os seus átomos fortemente unidos, o que significa que é muito mais difícil usar o calor para vaporizar o metal. Além disso, materiais orgânicos como madeira ou tecido contêm muito oxigênio, enquanto os metais brutos não. Esta é uma das razões pelas quais é muito mais difícil queimar uma colher de metal do que uma colher de madeira, embora ambas consistam em grandes pedaços de material. Teoricamente, isso está relacionado com a superfície de contato. Na prática, isso significa triturar o metal até formar um pó fino. Quando usados como combustível em produtos comerciais e produtos industriais, os metais geralmente vêm na forma de pó. Embora, mesmo que você tenha reduzido um bloco de metal a pó, ele ainda não queimará de forma tão eficiente. Por quê? Porque o problema é que o ar não contém tanto oxigênio. O ar é constituído principalmente de nitrogênio. Deste modo, a melhor abordagem é misturar o oxigênio diretamente no pó. Então,
Compostos sólidos contendo átomos de oxigênio fracamente ligados podem ser misturados ao pó metálico. Desta forma, os átomos de oxigênio podem ficar estáveis ao lado dos átomos do metal, prontos para reagir. Essa abordagem é a maneira mais eficiente de fazer com que os metais queimem de forma mais eficiente. Por exemplo, a termite contém o pó de alumínio, que é o combustível, misturado com óxido de ferro, que é a fonte de oxigênio. A segunda razão pela qual os objetos metálicos do dia a dia não queimam tão bem é que os metais geralmente têm uma temperatura de ignição mais alta. Como os átomos de um metal típico estão fortemente ligados uns aos outros, é necessária mais energia para liberá-los e libertá-los, mesmo que os átomos de oxigênio estejam bem próximos a eles. Chamas de velas, fósforos, fogueiras e de fogões de cozinha simplesmente não esquentam o suficiente para inflamar a maioria dos metais, mesmo que o metal esteja na forma de pó ideal. Reações químicas que produzem temperaturas mais altas devem ser usadas para inflamar a maioria dos metais. Por exemplo, a combustão de tiras de magnésio pode ser usada para acender a termite. A última razão pela qual os objetos metálicos do dia a dia não queimam tão bem é que os metais tendem a ser excelentes condutores térmicos, ao contrário da madeira, por exemplo. Isso significa que se em um ponto um objeto de metal começar a acumular calor, o calor fluirá muito mais rapidamente através do metal para as partes mais frias do objeto. Isso torna difícil acumular calor suficiente em um local para atingir a temperatura de ignição. Mesmo que você tenha uma tocha funcionando a temperatura alta o suficiente, é difícil de usá-la para acender um pedaço de metal, porque o calor continua fluindo através dele. A condutividade térmica também explica o porquê superfícies metálicas são mais frias no inverno, enquanto superfícies de madeira são mais quentes por reter mais calor. Em resumo, como a maioria dos átomos de um pedaço sólido de metal não tem acesso aos átomos de oxigênio, como os metais têm uma alta temperatura de ignição e como os metais são bons condutores térmicos, eles não queimam muito bem em situações cotidianas. A maneira ideal de queimar um metal é triturá-lo até virar pó, misturá-lo com um oxidante, contê-lo para que o calor não escape e, em seguida, aplicar um dispositivo de ignição de alta temperatura. Bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pelo amor de Deus, isso ajuda demais. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.